Para quem não me conhece, meu nome é Henrique, namoro com Letícia, tá aí. Sou irmão de Aninha, sou líder de comunicação aqui nos Adolas e professor na Adola Azul. Cadê o Adola Azul aí? E GC também, é verdade. O GC mais bravo que tem. E estou muito feliz de estar aqui, gente, muito feliz mesmo de estar falando aqui com vocês. E eu ia começar de um jeito diferente, mas eu queria falar um pouco sobre essa letra que a gente acabou de ouvir. Uma parte que diz assim: existe um amor mais ciumento do que a morte. Olha isso. Pense nisso aqui. Existe um amor mais ciumento do que a morte. Um amor que é maior do que a morte, que vence a morte, o amor de Jesus. Então por que a gente tem medo? Porque a gente tem medo de se achegar plenamente à presença do Pai, de ser transformado por Ele. Porque a gente tem medo de refletir a luz de Jesus por onde quer que nós estejamos. Por que a gente tem medo? Se existe um amor que é mais ciumento que a morte. A palavra que eu vou falar aqui hoje, eu vou falar assim com muita humildade mesmo, porque é uma palavra que precisa ser falada para mim também. Que é um pouco sobre o que a gente vai falar no retiro. Fala um pouco sobre a vida que leva ao transformar. O que é essa vida que leva ao transformar? Passou, né? Aí, calma. Eu queria que você deixasse a Bíblia aberta em Mateus 13. Todo mundo trouxe a Bíblia, deixa a Bíblia aberta em Mateus 13, por favor. Oi? Aí. Mateus 13, a partir do versículo 3. Deixa a Bíblia aberta aí, tá? Vai dizer assim: um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Presta atenção. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram a colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Vou ler de novo aqui uma parte. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Nessa noite você pode ter vindo aqui, você pode ser vários tipos dessa semente. Talvez você seja que nem essas primeiras sementes que veio a mensagem, mas logo essa semente foi tomada. Você está ouvindo aqui uma coisa na mídia, mas você está mexendo no celular, por exemplo, e logo essa mensagem foi tomada. Você pode ser também como uma semente ali que caiu sob espinho, que foi sufocada ali pelas pessoas, pelas influências, pelas más influências. Mas o que eu queria focar hoje são essas sementes que caíram em solo rochoso. E olha isso, essas sementes logo germinam. Essas sementes somos como nós, às vezes, né? Que a gente ouve a mensagem de Jesus, a gente tem ali um momento de muita alegria, a gente fica ali na unção, a gente vem no Manid, vem no Awake, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que eu acabei de ouvir. Mas logo essas plantas murcham porque não tem raízes profundas. Vocês concordam que muitas vezes a gente é assim? Muitas vezes a gente está aqui tendo uma experiência maravilhosa, a gente vai no retiro, a gente vai numa conexão, a gente vai no culto, no Awake, e a gente tem uma experiência maravilhosa, mas a gente não toma uma decisão de fato, a gente não é transformado. E a gente busca satisfação aqui, a gente busca essa paz que excede todo entendimento, que a gente diz buscar isso. Mas a gente acaba não vivendo, a gente acaba vivendo uma vida frágil, uma vida que a gente acaba cedendo nossos princípios, a gente acaba sendo influenciado, a gente acaba cedendo ao pecado, porque nossas raízes não são profundas.
e a gente não consegue viver plenamente o propósito de Jesus. Nós somos como a semente em solo rochoso. A gente vive essa parábola várias vezes, a gente vive essa parte da parábola várias vezes, a gente tem uma experiência muito boa, a gente tem momentos maravilhosos, momentos pontuais, mas a verdade é que nós trocamos a oportunidade da infinita graça e que nos dá um descanso pleno para termos um conforto momentâneo. É isso que acontece com a gente. E isso aqui é maravilhoso, gente. A gente tem um momento aqui de louvor, esse momento que a gente fecha os olhos, a gente canta para Deus e a gente tem assim isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. Mas se a gente tem essa experiência, se a gente vem aqui na igreja e chora, e se quebranta, mas quando a gente vai para a nossa semana, e a gente vive uma vida displicente, uma vida irresponsável, uma vida desregrada, uma vida longe de Deus, a gente não está adorando a Deus de fato aqui. Nós estamos idolatrando uma experiência. Vocês entendem? Se a gente vem aqui, diz estar adorando a Deus, mas volta para a nossa casa e vive uma vida longe dele, nós estamos idolatrando a experiência. Nós estamos colocando essa experiência de culto ali, do que a gente chama de louvor, né? No lugar de Deus. Nós não escolhemos uma vida plena com Deus de fato. A gente vive um evangelho muito focado em nossas próprias necessidades, nossas próprias experiências, e nós não nos entregamos por completo a Deus. Jesus vai nos alertar em Mateus 7, versículo 21 ao 23, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Muitas vezes a gente acaba igualando Jesus a uma experiência. Nós viemos aqui na igreja clamando Senhor, Senhor, mas será que a gente não corre esse risco de lá no final dos tempos Jesus falar para a gente: não te conheço? A gente vive um evangelho focado em nós mesmos, um evangelho que a gente não busca ter uma fé sólida. A gente busca muitas vezes crenças motivacionais. Tem uma frase motivacional para que eu viva o resto da semana bem, para que eu viva o resto da semana abastecido, mas a gente não consegue. A gente não consegue viver em uma paz plena, quando a gente vive uma vida assim. Jesus nos oferece uma vida com significado, e que caminhamos com Ele. Ele nos oferece uma vida que é um culto integral a Deus, em que a gente caminha por um propósito e não para nós mesmos. Tem um livro, gente, que é de C.S. Lewis, se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Alguém aqui já leu? Já ouviu falar? Pouca gente. Tem que explicar um pouco sobre esse livro. É um livro que é basicamente uma ficção, mas C.S. Lewis está falando como se ele fosse o narrador, como se fosse um demônio mais experiente, escrevendo cartas para um demônio menos experiente. Ele está falando ali de estratégias para tentar um ser humano, tá? Ele vai estar ali falando como fazer o ser humano cair em pecado. E qual é o objetivo da gente ler esse livro? A gente entender muitas vezes como são as estratégias do mal para nos tentar fazer com que nós caiamos em pecado. E olha isso aqui. Um trecho do livro diz assim: será péssimo para nós se o que a maioria dos humanos entenderem por religião desaparecer da terra. A fina flor do profano só pode crescer na vizinhança íntima do sagrado. Em nenhum lugar a nossa tentação é tão bem sucedida quanto precisamente aos pés do altar. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que cristãos apáticos,
cristãos sem vida de Jesus, que não se parecem com Jesus, cristãos que não se entregaram a Ele por completo, que vivem para si mesmos, que são hipócritas, é o que o diabo quer que esteja dentro da igreja. Pense nisso. Se a gente vive uma vida que não reflete Jesus de verdade, que não somos realmente transformados pelo amor dele, não vivemos o propósito dele, nós não estamos agradando a Deus, muito pelo contrário. Nós estamos jogando ali para o outro lado. E a pergunta dessa noite é: você é cristão ou um frequentador de igreja? Nosso versículo tema do retiro, como já foi falado aqui, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Jesus nos chama para vivermos uma vida em que somos um sacrifício vivo e santo. Ele morreu por nós. Ele cumpriu o propósito dele, porque Ele quer formar uma família de muitos filhos, muitos irmãos semelhantes a Ele. E Ele pede que nós sejamos sacrifícios vivos e santos, que nós nos entreguemos para Ele. Ele quer nos transformar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Em Joel 2,13 vai dizer: não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Jesus não quer que a gente venha no Anide, a gente venha no culto e simplesmente faça um sinal ali de adoração. Ele quer que nós rasguemos o nosso coração, que a gente se quebrante por completo. E o coração da Bíblia quer dizer o seu ser, a sua existência. Ele quer que nós estejamos quebrantados por completo. Nós precisamos parar de tentar nos satisfazermos com experiências rasas, com experiências que são muito boas, que são legais, mas que não transformam. Experiências não transformam, decisões transformam. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Será que a gente tem vivido essa vida? Será que a gente tem vivido a vida de Jesus? Nós devemos ser parecidos com Ele. Não viver de experiência em experiência, não viver como se fosse qualquer outra religião, como se fosse qualquer reunião que a gente está aqui, a gente abastece para o resto da nossa semana, mas viver uma vida por completo. A vida, gente, pode ser uma bênção. Nossa vida pode ser uma bênção. Nossa vida pode ser vivida por um propósito. Mas isso só vai acontecer quando nós nos entregarmos por completo. Quando nós entregarmos não só nossos domingos, mas também nossas segundas. Quando a gente não entregar somente nossas vidas, mas nós entregarmos também nossos momentos quando ninguém está vendo. Não só nossos momentos ali no GC, mas nossos momentos com nossos amigos da escola, com nossos colegas na escola. Tudo precisa ser entregue a Jesus. Tudo. E Ele vai nos oferecer essa vida, que não necessariamente vai ser uma vida fácil, não vai ser uma vida que a gente não vai ter problema. Não vai ser. Mas é uma vida com sentido, uma vida com propósito. Uma vida que Ele é o alvo. A gente cantou aqui, meu alvo é Cristo. A gente tem vivido assim. Ele nos oferece a plenitude. Que nós caminhamos com Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
a nossa vida por completo, Ele deve ser. Essa árvore que a gente está construindo, né, a gente tem muito a ver com maturidade. Não viver uma vida ali por experiências, uma vida em que a gente está focado muito naquilo que Deus pode nos dar, mas sim no propósito de Deus, que a gente ama a Ele. Qual o objetivo disso? Qual o objetivo da nossa vida? Qual o objetivo de uma árvore? Alguém dá frutos? Exatamente. Lá em Tiago 2 vai dizer o seguinte: a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Essa fé plena que a gente precisa construir, essa esperança mesmo em Jesus que a gente deve ter. O que esse texto está falando é que, se a gente diz que tem fé, mas não pratica essa fé, essa fé não é traduzida em amor, não é traduzida em obras, não é traduzida em realmente transformação na vida do outro, essa fé é morta, essa fé não existe. A fé sem obras é morta. Quando a gente vive a partir desse propósito, a gente esquece de nós mesmos. Nós começamos a viver pelo corpo de Cristo. Esse corpo está cada vez mais em crescimento. A gente precisa aderir a esse propósito. A fé sem amor ao próximo está morta. A gente deve sim ser omissos ao pecado. A gente deve deixar de pecar. A gente deve viver em santidade para o invés da plenitude. Mas não é só isso. Nós não devemos ser somente omissos ao mal, mas nós devemos ser agentes do bem, agentes de transformação em outras vidas. Tem uma música muito, muito boa, de Marcos Almeida, que diz o seguinte: o fogo ardeu e o anjo falou, mas onde está o amor? A glória se foi e a chuva molhou as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Mas calma, nunca é tarde demais para descobrir o amor. Esse amor que vai além dos meus versos, vai além dessa música que eu canto. Esse amor parece dizer, é o Senhor que está perguntando: onde está você? Você que diz que me adora, mas não estende a mão. Estender a mão aqui não é isso aqui, mas é isso aqui. Você que diz que me adora, mas não ajuda as pessoas que estão do seu lado. Você que diz que me adora, mas você não está ali para quem precisa. A gente vai falar que a gente aqui na igreja fala muito de unção, a gente fala muito do momento de unção, do momento de quebrantamento. Mas que unção é essa que a gente tem vivido? Essa unção que te faz chorar, que te faz ter um momento de quebrantamento, mas não te faz falar com um amigo seu sobre Jesus. Que unção é essa que te faz se ajoelhar e se quebrantar, mas não transforma a sua vida? Que unção é essa que nós temos vivido? A gente não pode adorar a Deus, dizer que a gente está adorando a Deus aqui no culto e depois voltar a viver a nossa vida como se nada tivesse acontecido. A gente não pode dizer que a gente adora a Deus, mas quando a gente vê uma pessoa na escola, que é uma pessoa não popular, digamos assim, uma pessoa mal vista, e a gente vê que aquela pessoa precisa de um abraço, precisa de uma oração, precisa muitas vezes só de uma conversa, e a gente faz vista grossa. A gente não pode fazer isso. Nós somos filhos de Deus e nós carregamos uma responsabilidade que é muito maior do que a nossa própria vida, muito maior do que nossas necessidades, as coisas que a gente vive. O propósito do Senhor é muito maior. Até quando a gente vai viver uma vida em que nós não assumimos a responsabilidade de sermos agentes de transformação em outras vidas? Muitas vezes não é algo grandioso, você não precisa chegar na sua escola, subir na cadeira e começar a pregar, não é isso. Mas é às vezes um relacionamento com alguém que você vai investir 5 anos da sua vida. A pessoa vai ali
A pessoa vai ficar às vezes resistente, vai ficar, meu Deus, o que é isso? Quem é esse Jesus? Às vezes vai ser isso que você deve, às vezes é esse o propósito que o Senhor quer que você faça no seu dia. Conversar com aquela pessoa, investir tempo com aquela pessoa para que ela conheça Jesus. E para isso a gente precisa estar disponível, a gente precisa estar entregue, a gente precisa estar completamente entregue ao Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós somos agentes de transformação para levar a criação ao Criador. Nós somos empreendedores, nós devemos ser empreendedores num processo de restauração do mundo. Somos como filhos adotados que queremos tirar nossos irmãos do orfanato para que eles ganhem um pai, para que eles ganhem esperança. O propósito de Deus não é sobre mim, não é sobre as minhas necessidades, mas é sobre a glória dele. A glória dele de formar uma família. Nós devemos assumir essa responsabilidade. Em Romanos 8,19 vai dizer que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda pelos agentes de transformação na sociedade. O mundo precisa do Deus que age através de nós. O seu colega precisa do Deus que age através de você. Os adolescentes de Lauro de Freitas de Salvador precisam do Deus que age através de nós, que age através dos adultos do BVA. O Brasil, toda a terra, clama, geme, necessitado da igreja do Senhor, dos filhos de Deus, que ao se manifestarem, podem transformar a criação. A gente precisa sair dessa vida muito focada em nós mesmos, em nossas necessidades, em nossas experiências, e entrar nessa consciência de culto integral a Deus. Nossa vida com Jesus deve ser integral, e a nossa missão também deve ser. E permanece a pergunta: você é cristão de verdade ou um frequentador de igreja? Somos cristãos ou somos meros religiosos que vivem a vida como se nada tivesse acontecido? Você pode dizer assim para mim: Henrique, mas isso aqui é muito complicado. Muito complicado ter ali uma vida com Jesus, eu ser transformado. E é mais complicado ainda eu gerar frutos. Eu ser luz ali para o meu colega, na minha escola. Isso é muito complicado. E é mesmo. E você não consegue, eu vou te dizer. Você não consegue. Nós não conseguimos. Realmente, assim, é impossível. Impossível a gente conseguir. Por nós mesmos é impossível. Falando em árvore, né, que a gente tem falado essa noite. João 15, versículo 1 ao 5 vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira, Jesus falou, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Como a gente já viu aqui, é a obrigação nossa dar fruto. Não é uma opção para o cristão. Nós precisamos dar fruto. Na Bíblia, fruto quer dizer o fruto do Espírito, que você precisa ser transformado, você precisa ali ser... realmente seus comportamentos precisam mudar, seu modo de pensar precisa mudar. Mas fruto também quer dizer as pessoas que serão alcançadas pela sua mudança de comportamento. As pessoas que verão as suas virtudes e serão alcançadas. Jesus está falando:
que a gente precisa dar fruto. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo que a gente não consegue dar fruto. Olha isso não é... Como assim? Nada podemos fazer. Ele fala isso, sem mim nada vocês podem fazer. A ênfase desse texto não é que a gente precisa dar fruto. A ênfase desse texto é que a gente precisa permanecer em Jesus. Permanecer significa o esforço de ficar. A gente não pode, a gente não consegue se esforçar para dar frutos. Se a gente tentar se esforçar para dar frutos, não vai dar certo. Não vai dar certo, a gente não consegue. Mas o fruto deve ser o resultado da gente permanecer. Jesus está dizendo, se você se conectar em mim, eu vou dar fruto através de você. Um galho dá frutos através da árvore. Nós somos apenas esse canal. Nosso trabalho deve ser o de se conectar. E o que tem atrapalhado a gente de fazer isso? O que tem atrapalhado a gente de escolher a melhor parte? Pessoas inconstantes, né, que a gente está falando aqui, é como se fosse um vasinho ali, uma planta num vasinho, que precisa ser sempre regado para crescer. Mas nós devemos ser como os ramos em uma videira, que estão completamente enraizados, dependem completamente da videira, que dependem completamente de Jesus. De tudo aqui que eu estou falando, se você puder levar uma coisa, é isso: permaneça. Permaneça em Jesus. Ele é a fonte de vida. Sem Ele nada podemos fazer, absolutamente nada. Ele nos chama para que sejamos fortes, para que sejamos agentes de transformação, para que sejamos Ele mesmo, para que a gente reflita Ele nas vidas de outras pessoas. Mas sem Ele a gente não consegue. Nós precisamos permanecer. O que é que isso quer dizer? Quer dizer oração, quer dizer leitura bíblica, louvor, adoração, tempo de qualidade. Isso não deve ser um peso. Porque quando a gente realmente encontra a Deus, a gente sabe que é maravilhoso estar com o Pai. O que muda a nossa vida de verdade é ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento vai tirar o nosso medo, vai tirar as amarras que nos prendem ao pecado, que faz a gente sempre pedir perdão e cair de novo. Jesus nos pede que nós nos entrelacemos nele, que a gente realmente esteja com as raízes profundas e completamente nele. Esse relacionamento vai transformar, vai renovar a nossa mente. A gente deve se esforçar. Sim, a gente deve se esforçar, tá? Eu não estou falando aqui que não é para se esforçar, mas o esforço é para permanecer na videira. E talvez você não tenha esse costume de falar com Deus, você não saiba o que falar. Mas muitas vezes o que você precisa é só estar ali, só precisa ouvir. Uma frase que eu ouvi esses dias diz assim: na oração é melhor você ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. É melhor você estar ali entregue completamente. Você está ali com todo o seu ser completamente quebrantado a Deus diariamente, do que você só estar ali na devocional para bater ponto, para ser mais um ato religioso. Jesus quer tudo de nós. Para Jesus é tudo ou nada. Está vivendo aqui esse tempo de pré-retiro. Ele está perguntando para a gente: você é cristão? Você é meu discípulo realmente? Ou você é um frequentador de igreja? Tudo isso aqui, gente, é maravilhoso. Meu Deus do céu, esse retiro é maravilhoso. GC é maravilhoso.
uma mídia maravilhosa, uma conexão maravilhosa. Mas nossa vida cotidiana também pode ser maravilhosa. Nosso dia a dia também pode ser maravilhoso. Isso só vai acontecer quando nós entregarmos não só um só dia da semana, mas os outros 6 dias da semana que a gente não vive para Jesus. Nossa vida pode ter um propósito, nossa vida pode ser mais do que experiências rasas. Podemos viver uma vida de louvor a Deus, que nós o adoramos em espírito e em verdade. Tudo isso é maravilhoso, mas é vazio se não tiver Jesus. Ele é o sentido. Viver para um propósito. E a boa notícia é que Ele está disponível. Ele está disponível. E se Ele estiver conosco, nós já temos tudo. Nós não precisamos de mais nada. O Senhor é meu pastor, e por isso de nada terei falta. Isso que Ele quer dizer para a gente. Meu filho, você pode ter uma vida em plenitude, uma vida de descanso pleno. Mas você precisa entregar, você precisa se deixar ser transformado. Para que assim você viva essa missão, se transformar outras vidas, de ser um agente de transformação. A gente fala muito, não viva de retiro em retiro, não viva de culto em culto, não viva de programação em programação. Mas eu quero dizer mais uma coisa: não viva de devocional em devocional. Não viva de devocional em devocional. Não faça sua devocional como se fosse qualquer coisa, como se fosse só mais uma experiência que você acorda, 5 minutos de devocional e pronto, depois volta a viver a minha vida. Gaste tempo e tempo de qualidade com Jesus. Se entregue todos os dias. Entregue suas decisões. Entregue tudo. Só assim a gente vai poder viver a vida para Jesus. A banda já pode subir? Sim. Quem está aí aberto em Mateus 13? Vou ler de novo. Mateus 13. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita, 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Nós podemos escolher ser como essas últimas sementes. Os que ouvem, entendem a mensagem, são transformados pela mensagem e produzem frutos. Que estão em movimento, engajados no propósito de Deus. Esse propósito de salvação da humanidade. E tem uma frase que eu gosto muito, está até no meu Instagram essa frase, e que alguns amigos meus me relembraram essa frase em dias recentes, que diz o seguinte: tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. A gente tem tanto tempo, gente. A gente tem tanto tempo que a gente perde, que a gente gasta com coisas fúteis. Nós temos a oportunidade de escolher gastar esse tempo, de investir esse tempo com Deus, um tempo de qualidade. Nós só vamos ser integrais, viver o culto integral,
buscando viver a vida inteira de Deus. E essa vida que vai nos levar a ser agentes de transformação em outras vidas, cumprindo o propósito da nossa vida, quando nos enraizarmos nele, somente nele. Só vamos buscar essa plenitude que vai nos levar ao transformar quando nossas raízes estiverem em Jesus Cristo. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós temos uma escolha. E Deus está nos chamando. Deus está perguntando para a gente: você é cristão de verdade ou um frequentador de igreja? O Deus amoroso da graça, que dá sentido e transforma a nossa vida, nossa existência, hoje te convida para ser esse agente de transformação, num propósito muito maior do que a própria vida. Ele te convida para ser transformado e ser Jesus na vida do outro. Isso é ser cristão. Feche seus olhos. Hoje eu não vou fazer um apelo para você vir aqui na frente, mas eu quero que você pense, você e Deus. Analise seu coração, examine seu coração e tome uma decisão racional. Queria que você fizesse essa adoração enquanto a banda está aqui cantando, enquanto ela toca. Que você pense o que te tem impedido de se entregar. O que te tem te impedido de viver esse propósito? Faça essa oração. Se você quiser, você pode se ajoelhar, você é livre. Mas faça essa escolha. Jesus quer tudo ou Ele não quer nada? Ele não quer um meio termo. Senhor, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Pai. Porque nós somos falhos, nós somos ruins, Senhor, nós somos pecadores. Nós precisamos completamente de Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. O Senhor nos chama, Pai, para uma vida de
descanso pleno em Ti. O Senhor nos chama para um propósito maior do que a nossa própria vida. Senhor, que nesse tempo de pré-retiro, nesse tempo de retiro, Senhor, a gente possa estar com o nosso coração disposto a ser transformado por Ti, Pai. Esse coração que nos leve a um propósito, Senhor, de transformação, Pai, de transformação da humanidade. Senhor, que a gente não negligencie a missão que o Senhor nos chama, Pai. O Senhor escolhe, Pai, com Sua bondade, com Seu amor, que essa missão seja feita através de nós. Senhor, que a gente não perca essa oportunidade, que a gente gaste o nosso tempo aos Teus pés, Senhor. Eu te peço que nessa noite o Senhor tire todo o medo de nós, Pai, não só o medo de ser agente de transformação na escola, Senhor, ser agente de transformação onde quer que a gente esteja, não só esse medo, Senhor, mas também o medo de se achegar plenamente na Tua presença, Senhor, de se achegar ao Pai. Tira esse medo que nós temos, Senhor, de nos entregarmos completamente. Tira esse medo que nós temos, Senhor, de entregar o controle a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente não viva uma vida de experiência em experiência, de experiências raras que são frágeis, Senhor, que não mudam a nossa existência, que não mudam quem nós somos. Que a gente viva uma consciência de culto integral, Senhor. Que a gente saiba quanto que a Tua vida é melhor, Senhor. Não só que a vida no mundo, Senhor, é ruim, mas que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós não precisamos de mais nada. O Senhor basta em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque nós não precisamos depender de coisas terrenas. Nós não precisamos depender dos prazeres do pecado para viver, Senhor. Nós podemos depender completamente de Ti. Nós podemos viver essa esperança, Pai, de uma vida eterna com o Senhor, de um propósito, Pai. Nos colocamos à Tua disposição, Pai. Nos colocamos à Tua disposição para que o Seu agir seja feito através de nós, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, aos Teus pés. Nós nos enraizamos nessa videira, Pai. Nos ajuda, Senhor, para fazer essa escolha todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença. Agradecemos pelo que o Senhor é, e não somente pelo que o Senhor faz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Galera, senta um pouquinho. Olha só.